Dependência emocional. Até que ponto é amor ou prisão? Como se libertar e retomar sua força interior? O primeiro passo para classificar se é amor ou dependência é se desarmar do ego. Eita, como assim? Significa se permitir identificar, perceber e reconhecer quem você é diante das suas relações. Isso parece óbvio, mas pode acreditar, não é. Tem pessoas que não se enxergam e não conseguem mergulhar em si, em suas ações, em quem são, atitudes, comportamentos. Nem identificam que existe um desafio, que existe algo que elas podem melhorar. Normalmente se sentem soberanas. Não sabem reconhecer suas qualidades, limitações. E isso dificulta muito a viver verdade nas próprias relações. A ser, a sentir de verdade, falar, expressar-se. Então, é de extrema importância olhar para dentro de si e ser humilde o suficiente ao ponto de se permitir aprender, reconhecer sua verdade interna e movimentar a vida de forma que faça feliz. E para isso, reconhecer erros, relevar, perdoar-se em primeiro lugar, amar o outro, perdoar o outro, pedir perdão, se redimir, reconciliar consigo, se permitir amar, ser amada, ser feliz. Quando você é verdadeira em sua conduta, com as suas atitudes, faz com o outro aquilo que você quer receber em troca, você aprende a se olhar com mais cuidado, atenção e entrega. E nessa proposta de ser você, de resgatar a sua essência, você começa a compreender melhor se é amor ou dependência, ou qualquer outro aspecto da relação. Agora, sem véu nem máscaras, você sente que precisa do outro para se sentir bem? Que o seu humor depende de alguém? Que sair dessa relação parece impossível, mesmo sabendo que algo não está saudável, que algo drena a sua energia? Se isso ressoa com você, talvez não seja amor. Talvez seja dependência emocional. E hoje eu vou te ajudar a entender até que ponto isso está te aprisionando e como começar a se libertar. Claro, isso aqui não é um diagnóstico, é autoconhecimento. É uma mensagem para que você perceba e se identifique com algo e faça movimentos na sua vida. No primeiro bloco desse vídeo, eu quero falar sobre o que é dependência emocional. A dependência emocional não quer dizer aquele que ama demais.
Na verdade, é se anular diante das suas próprias escolhas. É quando você coloca o outro num pedestal, como o centro da sua vida. Tudo acontece em relação ao outro. Tudo que você faz é sempre pensando no outro. E acaba se esquecendo completamente de si. Você começa a aceitar menos do que merece. Tem medo de perder porque acredita que aquilo é o melhor para você. E muitas vezes vive em função da aprovação do outro, se questionando internamente: o que seria de mim sem essa pessoa na minha vida? Como eu vou viver? Como eu vou me sustentar? E o dependente emocional costuma atrair pessoas que vão manipular, que vão perceber essa situação, essa dependência, que vão controlar, que gostam de marionetes na vida para dominar, para direcionar, para comandar. São os encaixes perfeitos que de perfeito não tem nada. Agora, eu quero falar um pouco sobre os sinais de alerta. Existem alguns sinais claros de alerta para esse tipo de comportamento e dinâmica. Medo constante de abandono. Abandono é uma das feridas emocionais que normalmente são adquiridas lá na infância. E esse medo acaba tornando as relações disfuncionais porque o dependente faz de tudo para manter e acaba aceitando migalhas do outro por conta de não querer sofrer abandono. Ele não impõe limites claros por conta desse medo de ser abandonado. Outro aspecto é a ansiedade quando a pessoa se afasta, porque como tudo gira em torno do outro, então se o outro se afasta, o dependente ele não entende e se desequilibra emocionalmente, porque ele acha que está acontecendo alguma coisa, ele está diferente comigo. Muitas vezes a outra pessoa só quer uma individualidade maior, mas o dependente não entende. Claro que aqui eu não estou falando de pessoas com comportamentos duvidosos, tá? Como manipuladores, narcisistas, né? E isso aí já é tema para um outro vídeo e não se caracteriza aqui nesse contexto aqui, né? Porque nós estamos voltadas para o dependente. Outro aspecto é a necessidade de agradar o tempo todo. O dependente, ele não tem limites claros. Ele não sabe dizer não para não contrariar o outro. Outro aspecto, dificuldade de tomar decisões sozinho. Ele sempre vai precisar do outro para tomar decisão, para falar o que quer, o que vai fazer, para resolver até coisas simples do dia a dia. Mais um item é a sensação de vazio quando ele está só. Ele não consegue se preencher de si. Então, ele perde um pouco o contexto da vida, do que ele está fazendo, quando a outra pessoa não está comandando ele, não está liderando, não está falando o que é para ele fazer. Então, o outro, ele tem que estar sempre ali ditando os passos, ditando o caminho, porque quando não está, o dependente se sente vazio por dentro e sem direção, meio perdido de si. Então, se você se identificou com um
ou mais desses aspectos, fique atenta e cuide-se. É importante olhar com carinho para dentro e expandir a sua consciência para essa verdade interna. É dependência emocional e tem solução. E claro que eu quero reforçar que eu não estou fazendo nenhum diagnóstico aqui. O importante é buscar apoio, ajuda profissional. O que nós queremos é despertar a sua consciência para o fato de que você é capaz de decidir a sua vida, de construir os seus alicerces para aquilo que você quer, com tudo aquilo que você acredita. E sim, confie na sua intuição e nos sinais de alerta. Mergulhe nessas dinâmicas mais desafiadoras na sua vida. Comece a prestar atenção nas suas relações de troca para perceber se esses aspectos atrapalham você no seu dia a dia, para você fazer outros movimentos. Agora eu quero falar um pouquinho de até que ponto podemos dizer que a dependência emocional é realmente perigosa. Ela começa sutil, através de pequenos gestos que inicialmente parecem inofensivos, parecem um certo cuidado, até que você vai perdendo a autonomia das suas próprias ações, você vai se dedicando muito ao outro, ao que o outro está fazendo, e acaba se deixando de lado. Você começa a servir o outro, cuidar do outro, que na maioria das vezes entende essa sua fragilidade e literalmente caga na tua cabeça. Nem sei se pode falar esse termo aqui, parece meio rude, mas é exatamente o que acontece. Você se anula e o outro se aproveita disso na maioria das vezes e te manipula, e te controla, e te usa, faz de você um brinquedo. E aos poucos, a dependência pode se tornar uma prisão silenciosa. Você depende emocionalmente, você depende financeiramente, você acaba fazendo dos seus amigos os mesmos amigos do outro, e aí você se vê num círculo de total dependência daquela relação ou situação. Não é só para relacionamento amoroso. A dependência emocional, ela é bem abrangente. Pode ser em vários aspectos, em vários níveis na sua vida. E aí você acaba perdendo a sua identidade, a sua autoestima enfraquece, a sua felicidade fica nas mãos do outro. E aqui está a verdade que precisa ser dita. Ninguém foi feito para ser a sua fonte de vida. A pessoa mais importante dessa vida é você. Não por egoísmo, mas por existência mesmo. Se você não se priorizar, ninguém vai. Se você não cuidar de você primeiro, ninguém vai. E a libertação começa de dentro para fora, quando você traz para a consciência esse tipo de situação. É dentro. Ter consciência para perceber suas fragilidades e aprender a se curar, a transformar em pequenos gestos, pequenas mudanças. E o que fazer? Como começar a se libertar? O primeiro de tudo, que eu já falei algumas vezes aqui nesse vídeo e vale reforçar, é quando você reconhece a sua dependência, sem julgamento, sem máscaras, sem ego, sem prepotência, sem estereótipos. Simplesmente reconhecer que você é dependente emocional em alguns aspectos da sua vida. E a partir daí,
O segundo é você voltar para si, para quem você é, para quem você se tornou ao longo dessas experiências que reforçam a sua dependência, com quem você vive essa dependência, com que situações da vida. E retomar pequenas escolhas, pequenos momentos sozinha, você com você, pequenos gestos de autocuidado, de escolher a si mesmo todos os dias. E quando você fortalece a sua autoestima, você começa a se reconhecer, lembrar quem você é, sem o outro, e voltar a fazer aquilo que você gosta de fazer, o que você gosta de fazer. Voltar a olhar para quem você é, se reconhecer. E principalmente entender que o amor saudável não aprisiona, ele expande. Comece a estudar sobre essa dinâmica e tudo que envolve esse comportamento. O autoconhecimento vai te elevar e te ensinar o que fazer daqui para frente. Você despertou e reconheceu um sintoma importante da sua personalidade. Agora não tem como voltar atrás. Siga com sabedoria e consciência da sua jornada. É uma virada emocional. No início, se afastar desse padrão pode doer, pode ser bem desafiador. Porque você está quebrando um ciclo da sua vida. Mas essa dor não é perda, é libertação. Se você percebeu que existe uma dependência emocional aí dentro, que seja de processos, experiências, pessoas ou até mesmo objetos, saiba que isso não se resolve apenas com entendimento e consciência. Existe um processo de limpeza emocional, de desapego, de reconstrução interna, de fazer movimentos. E é exatamente isso que eu aprofundei na série Detox Emocional, aqui mesmo no canal. Lá eu te conduzo passo a passo para se libertar de vínculos que aprisionam, limpar padrões emocionais repetitivos e retomar sua força interior. Eu recomendo que você comece pelo primeiro vídeo da série, que é o vídeo de introdução, porque ele vai abrir sua consciência para tudo isso que você está sentindo agora. O link vai aparecer em algum lugar aqui na tela e eu vou deixar também na descrição desse vídeo. A série tem 10 vídeos que vão aprofundar esse tema e é gratuita. Você não nasceu para viver presa a ninguém nem a nada. Você nasceu para viver inteira. Você nasceu para ser feliz. Me conta aqui nos comentários, você já sentiu que estava emocionalmente dependente de alguém? O que fez? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Espero ter colocado muitas sementinhas da transformação em sua vida. Plante com carinho, entrega, amor e gratidão. Regue com movimentos diários e colha frutos de uma reconstrução interior. Obrigada por evoluir comigo e até o próximo vídeo.